Uma boa noite a todos. Oi? Quantas pessoas geralmente participam? Por enquanto, assistindo, nós estamos com 5 pessoas. Mas o pessoal vai chegando também, acaba que tem muitas pessoas que trabalham até um pouco mais tarde, então passam em casa, tomam um café, né? Mas eles gostam muito de vir também participar. Mas, boa noite a todos. A gente já está transmitindo, eu e o Roberto, a gente estava tendo uma boa conversa aqui, né, antes de iniciar a transmissão. O Roberto estava falando sobre os trabalhos dele lá em Brasília, sobre as palestras que ele leva, as aulas, os estudos, né, a gente até conversou sobre isso. Depois ele vai enviar para a gente vai divulgar também. Em comparação com muitas outras casas, ainda estamos num processo bem inicial, mas graças a Deus contamos com o apoio de grandes palestrantes, como o Roberto e tantos outros amigos que estão aqui todo dia somando, né? Todas as quartas-feiras somando em nossas palestras, em nossos encontros. Roberto, de novo, boa noite. Muito obrigado por ter aceitado esse convite e estar aqui com a gente. Hoje o Roberto vai nos trazer a palestra cujo tema é Jesus e Nicodemos, uma lição para a eternidade. Eu vou trazer uma leitura inicial para convidar a todos a entrar no clima dessa palestra, né, das palavras, dos ensinamentos que o Roberto vai nos trazer. É a lição 158 do livro Pão Nosso, uma psicografia do Chico pelo Espírito Emmanuel. O título é Governo Interno. Temos um trecho que é uma carta de Paulo, a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de algum modo a ficar reprovado. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de algum modo a ficar reprovado. Efetivamente, o corpo é a miniatura do universo. É imprescindível, portanto, saber governá-lo. Representação em material terrestre da personalidade espiritual. É razoável esteja cada um atento às suas disposições. Não é que a substância passiva haja adquirido poder superior ao da vontade humana. Todavia, é imperioso reconhecer que as tendências inferiores procuram subtrair-nos o poder de domínio. É indispensável esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo. A vida interior, de alguma sorte, assemelha-se à vida de um Estado. O espírito assume a autochefia, auxiliado por vários ministérios, quais os da reflexão, do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem. As ideias diversas e simultâneas constituem apelos bons ou maus do parlamento íntimo. Existem no fundo de cada mente extensas potencialidades de progresso e sublimação, reclamando trabalho. O governador supremo, que é o espírito, no cosmos celular, redige leis benfeitoras, mas nem sempre mobiliza os órgãos fiscalizadores da própria vontade. E as zonas inferiores continuam em antigas desordens, não lhes importando os decretos renovadores que não hostilizam nem executam. Em se verificando semelhante anomalia, passa o homem a ser um enigma vivo, quando se não converte num cego ou num celerado. Quem espera vida sã, sem autodisciplina, não se distancia muito do desequilíbrio ruinoso ou total. É necessário instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida.
O problema fundamental é de vontade forte para conosco e de boa vontade para com os nossos irmãos. Esse trecho que foi retirado da carta de Paulo, ele, se a gente comparar com os outros trechos de Paulo, são muito interessantes, né? Paulo sempre fala do trabalho que ele teve que fazer sobre o seu espírito, sobre o seu corpo. Um trabalho que necessitou de muita disciplina, muita indulgência, muitos momentos de dificuldade e de apoio que foi necessário do próprio mestre e que sempre nos apoia em todos esses momentos. Eu gostaria de que, aproveitando esse momento da leitura, esse momento em que iniciamos uma reflexão, que a gente possa entrar em oração para dar início à nossa palestra, né? Eu gostaria de pedir a todos que fechassem os olhos, acalmassem a respiração e, inicialmente, pensassem naquela imagem do mestre que mais lhe acolhe. Aquela imagem que representa o mestre amigo, aquele mestre Senhor do amor, Senhor da paz. Aquele ser tão grandioso, mas ao mesmo tempo tão amoroso para com nós, para comigo, tão pequenino. Queria agradecer esse mestre por todas as oportunidades, todo o carinho, todo o abraço, todas as pessoas boas que são colocadas no nosso caminho. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui mais um dia participando, que eu possa estar com a mente aberta para receber um pouquinho das informações que o nosso irmão Roberto vai nos trazer. Informações, fontes de estudos, de experiências, de tanto trabalho, um trabalho baseado no nosso mestre, na história que ele plantou quando esteve materialmente na Terra. Agradecer a presença de nosso irmão, que ele possa continuar contribuindo para a divulgação da doutrina do mestre amigo. Pedir ao mestre que ilumine os seus dias, ilumine sua vida e dos seus familiares, dos seus amigos, de todos à sua volta. Com a permissão de todos, toda a espiritualidade amiga do nosso mestre, do nosso Pai, que sempre nos dá uma nova chance a cada amanhecer, damos por iniciado a palestra da noite de hoje. Que assim seja. Roberto, boa noite. Fique à vontade, amigo. Estamos aqui te acompanhando pelo nosso telão, a casa está só enchendo, tem mais pessoas chegando a cada momento. Fique à vontade. Qualquer coisa, estamos aqui. Ok, obrigado. Boa noite a todos. É um prazer nós estarmos novamente aqui, confraternizando, conversando um pouco mais sobre a doutrina espírita. E a lição de hoje, né, nos faz refletir bastante. É um ensinamento profundo, é um ensinamento básico da doutrina espírita. Por isso que nós a escolhemos para hoje. Jesus e Nicodemos, uma lição para a eternidade. Esse assunto, esse encontro de Jesus e Nicodemos, ele é relatado por Kardec no capítulo 4, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Nós temos o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós temos também o capítulo, no Boa Nova, nós temos o capítulo 14, a lição de Nicodemos. É uma psicografia do Chico Xavier e uma produção do espírito Humberto de Campos. Mas nós vamos pedir licença para
nortear o nosso trabalho de hoje neste livro aqui, que chama Primícias do Reino. Esse é um livro de psicografia de Divaldo Pereira Franco e de autoria do espírito Amélia Rodrigues. No capítulo 4 desse livro, tem lá esse encontro de Jesus com Nicodemos, e Amélia Rodrigues intitulou de Nicodemos, o amigo. Como nós vamos falar desse encontro importante na história da humanidade, que é uma lição para nós, nós vamos falar de um diálogo entre Jesus e Nicodemos. Jesus, não precisamos falar muito, porque o seu papel de governador do planeta Terra já nos traz uma referência magnífica. E ele é o governador do planeta porque ele recebeu essa missão do Pai, né, de Deus, para governar o planeta, quando ele chegou a essa categoria de espírito perfeito, de espírito puro, e pelos seus méritos, ele então foi convidado pelo Pai a administrar, a fazer uma gestão deste planeta Terra. Nós podemos dizer que Jesus, né, com o seu papel, com o seu trabalho, dividiu a história da humanidade em duas partes, antes e depois do Cristo. Se nós formos buscar qualquer referência histórica, nós vamos, as associações serão assim: tantos anos antes do Cristo, tantos anos depois do Cristo, né? Quando não se cita o antes ou depois, é porque é depois do Cristo. Então, ele dividiu a história da humanidade em duas partes. Outra coisa que Jesus marcou muito foi a lição, a história, o ensinamento que Jesus nos trouxe. Ele é autor da maior mensagem que já foi trazida para a humanidade, que é a Boa Nova e que é a mensagem do amor, a lição do amor. Esse é o nosso querido Jesus. Mas nós temos, do outro lado, no diálogo, Nicodemos. Nicodemos é um dos juízes, ele era um doutor da lei, ele era fariseu e chefe dos judeus, um doutor da lei, e ele era ele era componente do Grande Sinédrio. O Grande Sinédrio, nós tínhamos na antiga Jerusalém, na antiga Palestina, nós tínhamos os pequenos sinédrios, que eram a reunião de juízes ou de doutores da lei que, em torno de determinada região na Palestina, e eram, assim, geralmente os dirigentes, os coordenadores das sinagogas no interior, né, da Palestina. Esses dirigentes, doutores da lei, eram convidados e eles estruturavam, faziam a composição dos pequenos sinédrios nos interiores. E eram em torno de 20 a 23, 21 a 23 juízes nessa média aí, nessa base. E eles faziam o julgamento das causas religiosas na região, na jurisdição deles. E nós tínhamos, né, eram vários pequenos sinédrios espalhados pela Palestina de acordo com a região. E nós tínhamos o Grande Sinédrio, que tinha 71 juízes, e ele tinha sede no Templo de Jerusalém, né, na cidade de Jerusalém. E Nicodemos era um desses 71 juízes, era o mais jovem dos 71 juízes, né? E ele era assim, para vocês terem uma ideia, para se escolher um doutor da lei, um juiz do Grande Sinédrio, e dos pequenos sinédrios também, ele tinha que ter dois pré-requisitos importantes.
O primeiro teria que ser uma pessoa bastante inteligente, cultura, conhecedor da Torá, ou do Velho Testamento, dos ensinamentos de Moisés, né? Das leis de Moisés, dos livros, né? do Velho Testamento, da Torá. Então, ele é uma pessoa inteligente. Esse era o primeiro requisito para quem se candidatava, né? Aqueles que eram candidatos a ser juiz no grande sinédrio ou nos pequenos sinédrios. Também deveria pertencer à nobreza, né? Aí já selecionava bem algumas pessoas, né? Porque tinha que ser nobre, era um pré-requisito que se tinha na época, né? E, então, você tinha que ser inteligente, grande conhecedor da Torá, do Velho Testamento, e você tinha que pertencer à nobreza. Então, você tinha, reunindo, né, esses dois pré-requisitos, você podia se candidatar ou talvez ser escolhido para ser um juiz no grande sinédrio ou nos pequenos sinédrios. Nicodemos, ele, por ser jovem, ele tinha uma maneira diferente de pensar. Ele gostava, ele já era mais próximo à sociedade, à população, e ele, então, tinha uma ansiedade grande para um desejo, né? Ele é muito ansioso, tinha um desejo de renovação do modo de pensar no grande sinédrio. Então ele gostaria, falou assim, olha, que os juízes, que os julgamentos que ocorressem dentro do grande sinédrio fossem de maneira diferente, de maneira a se aproximar mais da população, de maneira a renovar a mente daqueles juízes. E ele tinha esse pensamento. Porém, ele tinha que ter muito cuidado, porque, apesar de ser um juiz do grande sinédrio, ele tinha que representar Roma. Ele era escolhido por Roma para ser um doutor da lei. Então, ele não podia trair a Roma. E, por isso, ele era escolhido e ele devia representar, atuar como juiz, mas também ele deveria ser fiel a Roma. E em Roma, né, por ser a Palestina, né, ali subordinada ao Império Romano, ela tinha alguns representantes lá na região. Naquela época, vocês devem ter ouvido falar de Anás, Caifás, né? Anás era sogro de Caifás, né, seu genro, e Anás ele foi sumo sacerdote entre o ano 6 e o ano 15 depois do Cristo, e Caifás foi o sumo sacerdote, né, depois do ano 18 ao ano 36, lá na Palestina, em Jerusalém, certo? Então, eles eram assim, eles coordenavam esse trabalho em nome de Roma. E Roma tinha esse cuidado de saber quem realmente defendia os seus interesses ou quem ia contrário aos interesses romanos. E Anás e Caifás faziam um trabalho de identificar essas pessoas quando podiam. Então, eles espalhavam, Anás e Caifás espalhavam espiões pela Palestina, em especial em Jerusalém, para identificar aquelas pessoas que não estavam de acordo com as determinações do Império Romano. Então, aqueles espiões eram espalhados ali e eles ficavam observando. Nicodemos sabia disso, ele era um doutor da lei, ele sabia, era muito inteligente, né? Então ele sabia que nesse papel que Anás e Caifás tinha de coordenar o culto e os sacrifícios lá em Jerusalém, né, no Templo de Jerusalém, de ser responsável por interpretar a vontade divina, eles então, para defender essa missão deles, né, porque Pôncio Pilatos cuidava da parte política, mas eles, Anás e Caifás, cuidavam mais da parte religiosa. E aí, para eles defenderem os seus interesses, eles fariam de tudo, né? Então, eles espalhavam esses espiões. E Nicodemos, sabendo disso, ele tinha muito cuidado para poder não ser pego, não ser identificado
pelos espiões e depois ser levado como traidor de Roma, né? Mas ele, ansioso pela sua renovação dos doutores da lei, da forma de pensar no grande sinédrio, ele sempre buscava a referência daqueles que chegavam com informações diferentes, com informações novas. E quando João o Batista, que era primo de Jesus, filho de Isabel, né, e ele foi um precursor do Cristo, ele começou a anunciar a boa nova, anunciar a chegada do Cristo, ele trouxe várias informações já diferentes, né? E Nicodemos se interessou bastante pelas informações de João Batista, porém, receioso de ser identificado pelos espiões, ele nunca conseguiu ou quis se aproximar muito de João Batista. Porém, logo após João Batista, ele ficou sabendo da vinda de Jesus, né? Da apresentação, da aparição do Cristo, né? Ele também trazia um conteúdo renovador, a Boa Nova, e revigorador. E ele descobriu, né, que no interior da Palestina, muitos o seguiam, né, multidões o seguiam, que ele curava cegos, curava aleijados, ele consolava as pessoas, ele falava em público muito bem, e ele anunciava a Boa Nova com muita propriedade. Então, as pessoas as pessoas despertaram interesse por Jesus, o seguiam, e Nicodemos ficou sabendo disso. E nessa ansiedade dele de buscar, né, a renovação, ele ficou sabendo que Jesus, ele, com a sua, né, sua coragem, o seu equilíbrio, o seu destemor, né? E também uma pessoa que tinha o potencial de esclarecer mentes, como o Cristo tinha, ele desejava conhecer o Cristo. E ele ficara sabendo que Jesus estaria em Jerusalém em determinado período. E ele, então, através de um amigo, né, Nicodemos, através de um amigo que era amigo, né? Esse amigo era amigo de um discípulo do Cristo, João, né? Ele então conseguiu fazer um contato com, né? Esse amigo dele fez um contato com João e João agendou com o Cristo uma visita de Nicodemos para conhecer e conversar com o Cristo. Jesus estava hospedado em uma região, um vale, o Vale do Cédron, que era fora dos muros de Jerusalém. E Nicodemos, com esse receio de ser reconhecido ou de ser identificado pelos espiões, ele agendou esse encontro com Jesus altas horas da madrugada, certo? Justamente para não ser pego pelos espiões. E nesse deu certo, né? Houve esse encontro, né? Nicodemos, aliás, naquele dia agendado, se dirigiu à casa onde Jesus estava, e ao sair de Jerusalém, ele ali era a lua cheia, e poucos transeuntes, né, porque já era altas horas da noite, os archotes, as tochas estavam iluminando as ruas e algumas casas, as portas das casas, pelo horário, já se encontravam cerradas, mas havia uma das casas onde Jesus se encontrava, que a porta ainda estava aberta. E Nicodemos, lá chegando, teve a grata surpresa, né, de encontrar aquele que o esperava, Jesus de Nazaré. O que aconteceu, né? Jesus, quando se apresentou a Nicodemos, ali naquele momento, né, que era uma penumbra ainda, né, as iluminações não eram muito boas, era uma penumbra, e aí Nicodemos se apresentou a Jesus e os dois se encontraram ali naquela casa e ambos, né,
paralisados. Jesus, logicamente, porque sabia da importância daquele encontro para a humanidade, e Nicodemos paralisado, olhando para o Cristo, porque sabia da importância daquele homem e também do magnetismo que ele transmitia. E aí Nicodemos, como se estacou à frente do Cristo, paralisado ali, e ele sem poder, né? Porque aquele momento era um momento onde Jesus personificava a paz, né? Ele trazia aquele ser sereno, ele representava a paz no mundo. Já Nicodemos representava a ansiedade, a vontade de buscar informações novas, aquela coisa do ser encarnado e do espírito ainda inferior e desejoso de conhecer as coisas novas, né? Eles pararam um diante do outro e Nicodemos precisava naquele instante saber o que conversar com Cristo. Ele se preparou para aquele momento, né? E ele disse assim: olha, eu vou pedir permissão para fazer a leitura de algumas partes desse diálogo para ser mais fiel a Amélia Rodrigues. E diz Nicodemos: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Olha só, Nicodemos era um doutor da lei, era um homem inteligente, era um homem nobre. Então, ele conhecedor da Torá. E ele falou assim, olha, reconheceu em Jesus, né? Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Então, Nicodemos reconheceu humildemente a grandiosidade daquele espírito que se encontrava à sua frente. Né? Sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, ou seja, curar cegos, leprosos, a consolar aqueles que estão aflitos, arrastar multidões como ele arrastava. Então, ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus olhou para Nicodemos naquele momento e Jesus, assim, era muito objetivo, né? E chegou para Nicodemos e diz o seguinte: que deseja de mim, Nicodemos? Que desejas de mim? E aí, Nicodemos, que tinha se preparado para aquele encontro, disse a Jesus, na realidade ele fez uma pergunta, que na realidade são 4 perguntas dentro de uma só. Né? Na realidade são 4 perguntas dentro de uma só. Porque ele tinha que ser bem objetivo. O momento, o encontro era com Cristo, ele tinha pouco tempo para esse encontro, né? A hora não era uma hora avançada e ele não podia abusar daquele momento. Ele tinha que ser rápido, objetivo, né? Certeiro no que ele ia perguntar para o Cristo. E ele então disse ao Cristo: que é mister fazer, né? Que é mister fazer, ou que é necessário fazer para fruir ou desfrutar, né? Para fruir das excelsitudes ou das sublimidades da paz, que é necessário fazer para desfrutar das sublimidades da paz? Essa é a primeira pergunta de Nicodemos, a primeira parte da pergunta de Nicodemos. Então ele já jogou alto, né, com Jesus, né? O que é necessário fazer? Né? O que é necessário fazer para desfrutar das sublimidades da paz? Afinal de contas, Jesus representava a paz dos homens, da humanidade.
E aí ele continua, né? Que é necessário fazer para desfrutar as sublimidades da paz com mente reta? O que é necessário fazer para desfrutar das sublimidades da paz com mente reta? A segunda pergunta, segunda parte da pergunta de Nicodemos. E a terceira parte vem em seguida. E o coração tranquilo? Terceira parte da pergunta de Nicodemos. O que é necessário fazer para desfrutar das sublimidades da paz com a mente reta e o coração tranquilo? Então, ele fez 3 perguntas em uma só. E, para finalizar, ele fechou a pergunta com a última parte da pergunta. Né? Olha só. E depois gozar as delícias do reino? Olha só. 4 perguntas em uma só. O que é necessário, Senhor? Rabi, o que é necessário fazer para desfrutar das sublimidades da paz, com a mente reta, o coração tranquilo e depois gozar as delícias do reino? Olha só a pergunta de Nicodemos para Jesus. E aí Jesus respondeu para Nicodemos: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, Jesus já foi lá no final da pergunta dele. A pergunta dele era uma pergunta complicada, grande, né, cheia de detalhes, mas no final falou assim: o que eu faço para ir para o reino de Deus? Né? No fundo, ele falou: o que eu quero, o que eu preciso fazer para chegar no reino de Deus? É porque ele quer ter, né, fazer, né, o que ele precisa fazer para desfrutar das sublimidades da paz, com o coração tranquilo, com a mente reta, e depois usufruir, gozar de tudo isso no reino de Deus, né? Da paz no reino. Aí falou assim: ó, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Essa foi a resposta de Jesus para Nicodemos. Mas Nicodemos não ficou satisfeita, lógico, né? E aí Nicodemos disse a Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Olha a pergunta de Nicodemos. Olha só a pergunta de Nicodemos. Nicodemos perguntou assim: olha, um homem depois de velho pode entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Como pode acontecer isso? Nicodemos não era uma pessoa boba. Nicodemos era um doutor da lei. Para ser um doutor da lei, ele era uma pessoa inteligente, era uma pessoa nobre, era uma pessoa estudada. Sabia que uma pessoa, depois de velha, não pode retornar ao ventre da mãe para nascer de novo. Ele era uma pessoa estudada, era um doutor da lei. Mas ele precisava fazer essa pergunta para Jesus. Porque, se brincar, ainda hoje, 2000 anos depois, as pessoas estariam perguntando se, ou, né, interpretando da seguinte maneira: mas Jesus, quando disse que era necessário nascer de novo, a gente precisa entrar no ventre da mãe e nascer de novo. Como a gente não consegue fazer isso, então é impossível buscar o reino de Deus. É impossível. Então, alguns argumentariam dessa forma. Mas, por isso que esse encontro é um encontro importante, é uma lição para a eternidade. Aí, Jesus respondeu, né, quando Nicodemos disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E aí Jesus respondeu para Nicodemos: quando me refiro a nascer de novo, desejo elucidar quanto à necessidade de nascer da água e do Espírito. Olha a resposta
profunda que Jesus deu a Nicodemos. Quando me refiro a nascer de novo, Nicodemos, desejo elucidar quanto à necessidade de nascer da água e do Espírito. E continua ainda, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, ele já diferenciou. O espírito não nasce junto com a carne. Roberto, espírito, não nasceu, não foi criado quando esse corpo aqui foi criado pelos meus pais biológicos, né? A carne nasce da carne, porém o espírito nasce do espírito. O espírito é criado e depois ele vai evoluindo e vai se desenvolvendo, né? Mas vamos para frente. E aí Nicodemos, insatisfeito, perguntou a Jesus: como pode ser isso? Como pode ser isso? Ou seja, como é nascer da água e nascer do Espírito, Senhor? Resumindo aqui, né? Para a gente não perder o fio da meada. O que é necessário, Senhor, para eu desfrutar das sublimidades, né? Das sublimidades da paz, com a mente reta, o coração tranquilo, e depois gozar das delícias do reino? É necessário, Nicodemos, nascer de novo. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas pode, então, como pode um homem velho entrar no ventre da sua mãe e nascer? Aí falou, não, quando me refiro a nascer de novo, é a necessidade de nascer da água e do Espírito. E aí, Nicodemos perguntou, como pode ser isso, Senhor? E a gente vai buscar aqui uma informação a mais. Olha só, Amélia Rodrigues diz o seguinte, né, narra a fala de Jesus, diz o seguinte: Nicodemos, és mestre em Israel e não sabes isto? Todos os que compulsam os velhos pergaminhos conhecem a trilha da evolução. Olha a resposta de Jesus. És mestre em Israel. Tu é um doutor. Tu é um doutor da lei. Tu é um mestre. Como é que tu não sabes disso? Assim, todos os que compulsam os velhos pergaminhos, ou seja, a Torá, o Evangelho, né, o Pentateuco mosaico, os ensinamentos dos profetas e os ensinamentos de Moisés, todos que compulsam os velhos pergaminhos conhecem a trilha da evolução. E ele diz: dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitas o nosso testemunho. Né? Aí continua Jesus, olha só, continua Jesus. Essas são informações do currículo terreno, nascer da carne e nascer da água e nascer do Espírito, são informações do currículo terreno. Outras poderia dizê-las celestiais, mas não as compreenderias. Eu tenho muito mais informação do mundo celeste, do mundo espiritual, mas você não vai compreender agora, Nicodemos. Eu vou te dar só as informações do mundo, do currículo terreno. E ele diz: o espírito é imperecível e na sua jornada infinita estaciona para refletir e recomeça para ascender. Os compromissos não regularizados ou complicados hoje, amanhã serão ressarcidos. Olha a fala de Jesus, Amélia Rodrigues, capítulo 4 do livro Primícias do Reino. Está aqui.
Olha o que Jesus respondeu para Nicodemos. O espírito é imperecível e sua jornada infinita estaciona em sua jornada infinita, estaciona para refletir e recomeça para ascender. Os compromissos não regularizados ou complicados hoje, amanhã serão ressarcidos. Olha só. E aí a gente verifica aqui que no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós mostramos há pouco, Kardec explica, né, dá uma aula sobre essa passagem evangélica, esse encontro de Nicodemos e de Jesus. E ele explica exatamente isso, que a questão da água, né, nós temos hoje a Bíblia, né, como Jesus falou aqui, isso está nos pergaminhos. Os pergaminhos diz que nós nascemos de onde? Que o mundo nasceu, foi criado de onde? Da água. Que nós fomos criados da água, que o mundo nasceu da água. 70% do nosso planeta hoje é líquido. 70% do nosso corpo humano é líquido também. Então, nós, preponderantemente, nosso planeta e nós, somos líquido. Então, água. Então, nascer da água é o corpo físico que nasce, se desfaz, nasce, renasce, né? Se desfaz, renasce, se desfaz. Então, o corpo físico, nascer da água é nascer um corpo físico em várias oportunidades, certo? E quem é que ocupa o corpo físico nas suas várias oportunidades? É o espírito. Que o espírito, depois de criado, simples e ignorante, para chegar à perfeição na sua caminhada, ele evolui, ele é perfectível, ele passa para a eternidade, ele nunca mais é destruído. Então, o espírito habita um corpo, esse corpo deixa de existir, o espírito continua existindo no plano espiritual, e depois o espírito habita outro corpo, depois desencarna, depois habita outro corpo. É isso que ele quis dizer, né? Quando ele fala nascer da água. Então, o corpo físico, nascer da água, é o corpo físico. A carne nasce da carne e o espírito nasce do espírito. E nascer do espírito é justamente fazer a reforma íntima, é a modificação, é o desenvolvimento, né? Ele falou assim, todos os que compulsam os velhos pergaminhos conhecem a trilha da evolução. Então, o espírito tem que evoluir e ele vai ocupando os corpos, né, que nascem e renascem da água para poder evoluir. Então, nascer da água é ocupar vários corpos durante a vida do espírito, e o espírito, nascer do espírito é fazer a reforma íntima durante essa ocupação desses vários corpos. Então, nascer da água e nascer do espírito. Essa é a lição que Jesus nos traz e leva para Nicodemos nesse encontro para a eternidade. Que informação belíssima aí! Porque quando você nasce num corpo, aí desencarna, né? Nasceu de novo da água em outro corpo, depois nasceu da água novamente em outro corpo, e aí o espírito vai ocupando, quando ele ocupa um corpo, é uma existência. Quando ele ocupa o segundo corpo, é outra existência. Quando ele ocupa o terceiro corpo, é outra existência. E quando ele ocupa mais de um corpo, é mais de uma existência, chama-se pluralidade das existências. Não é só uma, então é plural. Pluralidade das existências, que é o princípio da reencarnação. Princípio básico da doutrina espírita. Lição trazida por Jesus a Nicodemos, nesse encontro com Nicodemos,
Essa é a lição que é um princípio básico da doutrina espírita e que esse encontro deixa essa lição para a eternidade. E Nicodemos já estava nesse, né, não era mais quase um diálogo, era um monólogo, onde Nicodemos estava emocionado diante da fala de Jesus, da explicação lógica que Jesus trazia para ele. E aí, Jesus complementou, né, para Nicodemos, disse o seguinte: ninguém da terra subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Olha, essa fala de Jesus parece uma fala complicada, né? Essa é uma fala complicada. Ele diz assim, ó, ninguém da terra subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então vamos lá, vamos analisar essa fala de Jesus para a gente encaminhar aqui para o final. Né? Diz assim, ó, ninguém da terra subiu ao céu, ou seja, ninguém que habita a terra, né, todos nós que habitamos a terra somos espíritos inferiores, espíritos em evolução, buscando caminhar para a perfeição. Então nenhum de nós subiu ao céu, porque o reino dos céus é para aqueles que são perfeitos, puros, espíritos perfeitos. Então, por isso que ninguém na terra subiu ao céu. Então, ninguém da terra subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Quem desceu do céu? Jesus, ele é o único espírito puro na terra. Ele é o único espírito perfeito. Então, ele, quando encontrou com Nicodemos, falou, olha, ninguém da terra subiu ao céu, mas senão o que desceu do céu. Quem desceu do céu? Ele, Espírito puro, Filho do Pai, desceu do céu para a terra. E ele fala, o Filho do Homem que está no céu. E ele fala assim, eu estou no céu, mas estou aqui na terra. Porque estar no céu, ser espírito perfeito, ser espírito puro, não exige que você esteja em um local geográfico, físico. O espírito puro, isso é uma posição mental do espírito, é uma posição espiritual, onde você transita em vários locais, você se projeta, você se locomove, você faz como você quer, porque você é pelo pensamento que se comunica, você se locomove pelo pensamento, também a busca diz, o espírito é puro. Então, ele não precisa de região geográfica para estar. O espírito puro, ele é puro, ele está em vários lugares, onde ele queira. Certo? Então, ele, sendo puro, ele habita o reino dos céus. Como ele habita o reino dos céus, ele está no céu, mas ao mesmo tempo ele estava na terra conversando com Nicodemos, porque ele desceu do céu na linguagem deles aqui. Porque Nicodemos queria saber como chega no céu, né? Como habita o reino dos céus. E ele falou, tem que nascer da água e nascer do Espírito. Nascer de novo. E nascer de novo é nascer da água e nascer do Espírito. E ninguém da terra esteve no céu ainda. Só eu que desci do céu, filho do homem, que estou no céu, mas estou aqui, porque é um estado mental a perfeição, o espírito perfeito. E aí, Nicodemos, nas suas reflexões, seria necessário que o Rabi fosse sacrificado para que a verdade se espalhasse nos corações e os homens pudessem identificar? Percebeu intimamente que já o amava, e a surda preocupação começou a assomar-lhe a mente. Não tinha mais para Nicodemos, assim, Nicodemos não tinha como fugir, ele estava naquela situação. Ele estava envolvido pelo aquele magnetismo do Cristo, pelos seus ensinamentos, pela lógica da Boa Nova. Então, meus amigos, encaminhando aqui para o nosso encerramento, né? Porque quem assistia aquele encontro era João,
que, emocionado com a entrevista reveladora, alonga comentários com o mestre na noite sublime, depois que Nicodemo foi. Mas não só não só João, né? O Humberto de Campos e Chico Xavier relatam no livro Boa Nova, né? Relatam no livro Boa Nova que também estavam ali naquele local, junto, assistindo e presente. Deixa eu só, para não falhar o nome aqui dos. André e Tiago, né? Se encontravam assim, extremamente confundido, retirou-se o fariseu, ficando André e Tiago empenhados em obter do Messias o necessário esclarecimento acerca daquela lição nova. E João, né, conforme Humberto de Campos diz que Tiago e André, e João, Amélia Rodrigues nos traz que João também se encontrava ali, e ele que marcava o encontro. Né? Então, meus irmãos, só para a gente encerrar, lembrando que esse encontro de Jesus com Nicodemos é uma lição para a eternidade, porque ele é a raiz da doutrina espírita. Ele que traz o princípio básico da reencarnação. Então, há 2000 anos atrás, Jesus já revelava o princípio básico da reencarnação. Jesus já trazia, já plantava a semente da doutrina espírita há 2000 anos, como era o novo Consolador que ele enviaria. Então, ele precisava trazer essas informações, mas não poderia falar do mundo espiritual, não poderia falar de reencarnação da forma mais aberta como é hoje, porque a humanidade não tinha maturidade espiritual para compreender. Hoje está mais fácil. Por isso que nós aqui encerramos, agradecemos a oportunidade e sugerimos que aqueles que tiverem a oportunidade de reler o capítulo da Amélia Rodrigues, no Primícias do Reino, reler o capítulo no Boa Nova, do Humberto de Campos com o Chico, e também o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que possam fazê-lo com calma, estudando, refletindo, porque esta é uma lição para a eternidade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, Roberto. Roberto, vou aproveitar mais alguns minutos com você e te perguntar sobre aquela cena que temos de Jesus com Nicodemos na série, essa nova série que conta a história. Você acha que foi bem representado? Conta essa história muito bem e a gente pode usar como referência? Dessa série nova do... o nome é... The Chosen, algo assim? Você sabe que eu comecei a assistir e depois eu não terminei, acaba que eu não terminei. Eu tenho que assistir, todo mundo fala muito bem dela aí, pessoal, mas eu não sei te dizer porque eu não cheguei nessa parte, sabe? Estava mais no início aí, depois... Eu também não assisti ela, mas você falando, eu me lembrei do diálogo que ele teve com Nicodemos nela e... Realmente, acho que ali na série faltou alguns trechos, não sei. Posso não estar lembrando bem, ou pode ser pela tradução. Eu diria que é pela tradução, que eu acabei não pegando tantas informações como você trouxe, né? Mas essas informações são informações dos espíritos, né? Então, não são informações nem diretas. Isso aqui é Amélia Rodrigues, Kardec e Humberto Campos, né? O Humberto Campos realmente trouxe muitos diálogos que a gente não teve acesso antes, né? Outra coisa que eu acho interessante a gente salientar de novo, pelo menos para mim, foi uma informação muito interessante que é pouco trabalhada aqui, pelo menos aqui, não vou dizer das outras casas, que esse diálogo entre Nicodemos e Jesus foi uma peça central já na construção, na organização da doutrina, né? É algo que a gente trabalha pouco, talvez a gente deixe um pouquinho de lado aqui, então serve como
chamar a atenção da gente para tomar um pouquinho mais de cuidado, para relembrar isso, analisar mais esse papel, como Nicodemos, né, se portou depois desse diálogo com Jesus. Enfim, acho que isso é muito interessante para a gente estar de olho aqui na nossa casa, estudando, fora todas as informações que você trouxe, essa história bem completa, com várias fontes muito confiáveis. Roberto, te agradeço já de antemão pela disponibilidade, pelas palavras. Vou chamar o nosso irmão Emerson para fazer nossa prece de encerramento e finalizar os agradecimentos. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que nos acompanham nas redes sociais, os nossos irmãos presentes. Vamos levar os nossos pensamentos ao Mestre de Jesus. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos. Agradecer a oportunidade do nosso irmão Roberto poder compartilhar dos seus estudos, do seu trabalho, do seu conhecimento para com todos nós. Que essa mesma equipe benfazeja, benfeitora, que conduz essa casa, que possa se fazer entre nós, nos nossos lares, que possamos colocar em prática cada vez mais os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Gratidão nesse momento, que a espiritualidade amiga possa se fazer com todos os nossos irmãos presentes, os nossos irmãos encarnados, os nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Que tenhamos todos uma noite de sono tranquila, de sono reparador, que possamos levar para os nossos lares essas energias aqui emanadas de leveza, de amor ao próximo. Muito obrigado por tudo. E finalizamos os nossos estudos e o nosso trabalho da noite de hoje com a prece que o Senhor nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Damos por finalizado nosso trabalho e estudo da noite hoje. Muito obrigado. Até mais, Roberto. Muito obrigado, viu, pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre à disposição. Ok, obrigado. Gratidão de novo, Roberto. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Obrigado.